Olá, tudo bom? Me chamo Marcos Kovaski, sou diretor teatral e produtor do projeto Processos Investigativos em Três Movimentos, contemplado no edital Cultura Presente nas Redes 2, patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Este projeto é dividido em 3 episódios, em que eu conto um pouco do processo cênico de 3 espetáculos da Companhia de Arte Popular, nos quais fui convidado a dirigir e criar o visagismo cênico. A Companhia de Arte Popular é um dos grupos mais antigos da Baixada Fluminense e este ano está completando 25 anos de estrada. E eu me sinto gratificado por, de alguma forma, ter contribuído com a trajetória do grupo. A Farsa do Amor Acabado é um espetáculo de 2015 e vem a ser o primeiro espetáculo da Companhia de Arte Popular no qual fui convidado para dirigir. A dramaturgia, assim como dos outros 2 espetáculos que estão nesse projeto, é do dramaturgo Cesário Candi, que também é ator da Companhia de Arte Popular. Esse tempo todo eu passei os dias contando pra vir te buscar, mas tu vai ser minha mulher, não é que eu preciso te amarrar. E eu lá sou santa de amarração, sou. Segunda lá com Santo Antônio, eu não gosto desse trabalho, não sou catimbozeira. Eu acendo umas velas. A vela não, hein? Já tá muito quente aqui. Os primeiros encontros com o grupo, nos primeiros ensaios, eles ficaram muito focados em cima da metodologia que eu ia aplicar com eles. Primeiramente, eu fiz um apanhado de como tinha sido o processo cênico dos espetáculos anteriores deles. Eles tinham uma característica muito peculiar, que era, a cada 3 ou 4 trabalhos, eles convidavam um novo diretor para dirigir os trabalhos. E depois de 3 trabalhos dirigidos pelo diretor Tom Pires, veio esse convite para poder trabalhar com eles. Então a gente conversou um pouco como tinha sido o processo cênico desses espetáculos anteriores e em seguida eu comecei a explicar para eles como é que seria a minha metodologia de trabalho com eles. Expliquei que no primeiro momento a gente não ia partir para um trabalho de texto e nem para um trabalho de marcação. Esse início de processo, esses 2 ou 3 primeiros meses, iam ser focados numa imersão que eu iria fazer com o grupo em cima da linguagem da farsa. Para mim era muito importante que eles dominassem essa questão da linguagem da farsa, que era a linguagem que ia ser empregada nessa montagem, como o próprio título diz, e eu precisava muito que eles tivessem domínio dessa linguagem, para que quando fôssemos começar os trabalhos de marcação e de decupação do texto, as coisas fluíssem meio que naturalmente. Então, nesse primeiro momento, foi um momento em que eu procurei tirar eles um pouco da zona de conforto. E aí comecei a fazer um trabalho muito intensivo também de corpo. Eu queria fazer uma montagem que fosse muito dinâmica e usar todas as possibilidades que essa linguagem da farsa possibilita. Então eu trabalhei com eles em cima da questão de um corpo criativo. E aí a gente fez uma sequência muito intensiva de encontros e exercícios em cima dessa linguagem, de um corpo que se comunica, de um corpo que fala. Paralelamente a isso, eles também tinham uma outra característica que eles têm um diretor musical que compõe as trilhas sonoras dos espetáculos do grupo, que é o Beto Gaspari. Então, desde o início, o Beto Gaspari foi contribuindo nessa descoberta também dessa linguagem, às vezes propondo efeitos sonoros, até mesmo para os exercícios, e às vezes trazendo já de antemão algumas propostas de trilha para o espetáculo. O processo da Farsa Amor Acabado, ele era carregado de uma dinâmica diferenciada, em relação à maneira como o grupo vinha montando os espetáculos anteriores. Ou seja, ele partia primeiro de uma pesquisa cênica em cima do tema e em cima também de possibilidades corporais. Então, esses jogos, esses exercícios cênicos para eles, foram importantes, porque assim, eram corpos muito diferenciados no elenco. Quer seja na idade, quer seja em questão de volume e tudo mais,
corpos cansados, corpos mais ativos. Então eu precisava dar uma equalizada cênica com essa galera nesses corpos, para que aquela dinâmica cênica fosse potente. E aí foi muito bacana, porque aos poucos eles foram comprando essa ideia. A gente foi criando também um processo de criação de personagem em que todo mundo foi meio que participando, né, nesse primeiro momento que foi criado essas imagens corporais, essa ideia mais corporal, todo mundo foi participando um pouco da criação de cada personagem, né? A gente foi trabalhando muito, eu me lembro, com imagens cênicas, de trechos do texto, né? A gente pegou também o texto, esse texto ele tem uma característica, ele é dividido todo em cena, é um texto muito dinâmico, as cenas são cenas curtas, então a gente pegou e fomos criando imagens para cada cena, assim. Eu chamei de imagens sínteses de cada cena. Então a gente escolheu uma determinada cena e o grupo coletivamente tinha que elaborar 2 ou 3 imagens que sintetizassem aquela cena. E aí foi muito bacana isso, porque a ideia é que era através desses exercícios, né, em que não tinha um verbo ainda, em que não tinha um texto, né, só tinha a intenção do texto através das imagens, é que eles pudessem, quando a gente fosse marcar o texto, eles pudessem levar um pouco dessas possibilidades corporais para a cena. Depois desse primeiro momento, muito focado nessa questão do corpo, a gente começou a fazer um trabalho também de melodia textual, né, que eu chamei de melodia textual, ou seja, possibilidades melódicas para o texto, para que esse texto tivesse uma embocadura cênica carregada de comicidade e de possibilidades sonoras, né? Então a gente foi buscando esse diálogo entre voz e corpo, né, nessa melodia textual que eu estava propondo, e depois de um tempo a gente começou a partir para a questão cênica mesmo, ou seja, a partir de um momento a gente começou a estruturar. O espetáculo também tinha uma dinâmica diferenciada, porque a gente partia do princípio de que o espetáculo seria contado por uma trupe de brincantes que chega a um determinado local para contar aquela história, que era uma história, o texto é carregado da ideia, da metáfora de idas e vindas, de chegadas e partidas. Então, partimos da ideia que uma trupe chega a um determinado local para contar aquela história que o público vai ver. Então, daí já começamos a construir também uma geografia espacial, composta de adereços cênicos. Então, na montagem, começamos a usar muitas malas, e as malas elas eram significativas, porque elas tinham essa simbologia de idas e vindas, né, de amores e desamores, de ilusão e desilusão, mas ela tinha também esse contexto de uma trupe que chega a um lugar para contar a história, e essas histórias saíam dessas malas. Então, na maioria das vezes, haviam muitas trocas de figurinos que elas eram feitas ali, na frente da plateia. Essa era uma proposta cênica também do espetáculo, que a gente não fizesse o uso das coxias. Então, não havia nenhum momento nessa montagem em que os atores precisavam sair de cena para fazer trocas de figurino ou trocas de personagens. Tudo era feito ali na frente do público. Eu queria comprar uma roupa nova. E tá esperando o quê? Dinheiro muito tempo na mão, caímos netos. O grupo também tinha me colocado um desafio. Eu nunca tinha trabalhado com a linguagem de teatro de rua. E isso era uma característica do grupo. Mesmo os espetáculos anteriormente dirigidos pelo Tom Pires, eram espetáculos que eles cabiam tanto no palco quanto na rua. E quando eu fui convidado pelo grupo para dirigir A Farsa do Amor Acabado, eles me trouxeram essa questão. Tinha que criar um espetáculo que fosse híbrido, que ele coubesse tanto na rua e que ele coubesse tanto no palco. Daí a primeira coisa que já veio foi essa
não opção pelo uso das coxias. A partir do momento que aquele espetáculo também teria que ser levado para a rua, eu já tinha que criar uma linguagem cênica e uma ambientação geográfica que ela fosse possível também na rua, que não dependesse de nada pendurado em varas. Então, como eu também fui o cenógrafo e figurinista do espetáculo, eu também tive que pensar, juntamente com o meu fazer de direção, nessa questão do visagismo. O grupo era composto na época de 5 pessoas, né? Ele era composto pelo ator Pedro Lages, Cesário Candi, Nancy Calisto, Ive Penha e pelo compositor e diretor musical Beto Gaspari. E aí eu fui descobrindo que eu precisava de mais gente para as trocas de personagens, para a dinâmica que eu queria impregnar, porque eu bebi muito na fonte nesse espetáculo com a linguagem da comédia dell'arte. E o grupo também chegou num ponto que eles também chegaram a essa conclusão, foi meio que junto. Eu na direção e eles enquanto grupo chegaram à conclusão que talvez precisasse de mais gente no espetáculo. E aí nós, né, eu na direção e o grupo, enquanto companhia, enquanto grupo, resolvemos abrir uma audição para selecionarmos mais um ator por espetáculo. Dos atores que fizeram essa audição, 2 atores chamaram muita atenção da gente, né? 2 atores muito potentes, com um jogo cênico muito legal, com uma presença cênica bacana. E o mais legal que me chamou a atenção é que eram 2 atores com possibilidades corporais que dialogavam com toda aquela imersão que eu tinha feito 2 meses antes com o grupo, né? Como se eles tivessem participado daquela imersão. E aí chegamos à conclusão que era melhor não escolher um ator, mas 2 atores. O ator Francisco Farnum, que já tinha trabalhado anteriormente com Cesário Candi, e o ator Gessé Cabral, né, que vinha de uma linguagem mais circense e tal, mas que cabia naquela montagem. E a partir daí, a coisa ficou ainda mais potente cenicamente, né? E para mim também era muito importante que eles tivessem uma compreensão do texto, dos personagens, mas era importante também que eles entendessem a estética do espetáculo, assim, o porquê dos objetos, o porquê da paleta de cores. Eu usei muito como referência os quadros de Djanira e Portinari, usei como referência as quermesses do interior, os bordados coloridos do Nordeste. Então tinha uma coisa muito... era como se fosse uma grande confraternização da cultura popular em cena. Essa era um pouco a proposta do espetáculo. Minha Santa Luzia, vê se faz o favor de abrir os olhinhos do meu amor. Minha Santa Luzia, vê se faz o favor de abrir os olhinhos do meu amor. Bom, a farsa do Amor Acabado, de acordo com o grupo, eles estão pretendendo retornar com esse espetáculo. Foi um espetáculo que eu tive imenso prazer de fazer, fiquei muito satisfeito com o resultado e estou torcendo aí para esse retorno do espetáculo com a Companhia de Arte Popular. Obrigado a você que chegou até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, acompanhem as nossas redes e fique atento aos próximos episódios do projeto Processos Investigativos em 3 Movimentos.